rejuvenesceu. Muito obrigada, Priscila. Graça e paz, queridos, boa noite. Que privilégio estarmos aqui mais uma vez. Tem alguém aqui que não me conhece, gente? Sempre tem, né? Você, dia 31, terça-feira, fazemos 31 anos de casados. Você pode dar um aplauso ao Senhor? Glória a Deus. Ao Senhor a honra e a glória, amém? Só o Senhor faz isso. É um prazer estar aqui, né? Eu sou a pastora Marisângela, para quem não me conhece, esposa dessa figura, Márcio Rocha, há 31 anos. Somos pais do Pedro, da Júlia, e somos avós da Manuela. E é sempre uma honra estar nessa casa, conhecendo novos irmãos que estão chegando, né? Porque assim é uma igreja viva, como está descrito lá em Atos, e a cada dia o Senhor ia acrescentando aqueles que iam sendo salvos, amém? Então é sempre um privilégio ver rostinhos novos e ver os rostinhos já, né, que a gente já acompanha aí há tanto tempo. É um privilégio estar com os irmãos, amém? E felizes por essa semana profética, na abertura do ano, amém? Que bênção, né, irmãos? A gente já abriu o ano assim, ó, vamos começar o ano profetizando, vamos começar o ano já declarando que o Senhor fará coisas maiores na nossa vida, amém? E eu queria que você abrisse comigo no livro de Isaías, no capítulo de número 45, Isaías 45, a partir do verso de número 15, Isaías 45, eu vou ler do 15 a 22, ao 22, Isaías 45, aleluia. Você já abriu sua Bíblia, amém? Já está ali também, ó. Deixa eu ver qual é a versão. É a minha, a mesma que a minha. Eu vou ler na minha aqui, então. Você pode também acompanhar conosco. Isaías 45, verso 15. Irmãos, é a palavra de Deus. Então você já vai recebendo e tomando posse em nome de Jesus, amém? É a palavra do Pai. É a palavra do Pai para nós. Diz assim a palavra do Senhor, Isaías 45, a partir do verso 15. Verdadeiramente, Tu és Deus misterioso, ó Deus de Israel, ó Salvador. Envergonhar-se-ão e serão confundidos, todos eles, cairão uma em ignomínia, os que fabricam ídolos. Israel, porém, será salvo pelo Senhor, com salvação eterna. Não sereis envergonhados, nem confundidos em toda a eternidade. Porque assim diz o Senhor, que criou os céus, o Deus que formou a terra, que a fez e a estabeleceu, que não a criou para ser um caos, mas para ser habitada. Eu sou o Senhor e não há outro. Não falei em segredo, nem em lugar algum de trevas da terra. Não disse à descendência de Jacó, buscai-me em vão. Eu, o Senhor, falo a verdade e proclamo o que é direito. Congregai-vos e vinde, chegai-vos todos juntos, vós que escapastes das nações. Nada sabe os que carregam o lenho das suas imagens de escultura e fazem súplicas a um Deus que não pode salvar. Declarai e apresentai as vossas razões, que tomem conselhos uns com os outros. Quem fez ouvir isto? Desde a antiguidade. Quem desde aquele tempo o anunciou? Porventura não fiz eu, o Senhor? Pois não há outro Deus, senão eu, Deus justo e Salvador, não há além de mim. Olhai para mim e sede salvos, vós todos os limites da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Por mim mesmo tenho jurado, da minha boca saiu o que é justo, a minha palavra não tornará atrás. Diante de mim se dobrará todo joelho e jurará toda língua. Diga glória a Deus, aleluia.
Senhor, nós colocamos a nossa vida diante de Ti, diante dessa palavra onde o próprio Deus fala, palavra que diz através da vida do profeta Isaías, mas que o Senhor enche a boca do profeta e ele diz assim, diz o Senhor. Pai, o próprio Deus toma a boca do profeta e ali ele fala: eu sou o Senhor, eu sou o Deus Criador, eu fiz, eu não voltarei atrás naquilo que eu falei, eu farei cumprir a minha promessa. O que são os ídolos dessa terra diante de mim? O que são os levantes dessa terra diante daquele que criou os céus e terra, que a estabeleceu? Senhor, em nome de Jesus, que a Tua voz ecoe nesse lugar e na nossa vida, muito mais alto do que qualquer voz do inferno, do que qualquer voz deste mundo, do que qualquer voz contrária, que tenta nos dizer que não vai acontecer, que não será bem assim, que essa palavra não é para mim. Nesse lugar está o Teu Israel, Senhor. O Teu Israel se reúne aqui hoje. O Senhor fala aqui com o povo: eu que te tirei da terra do Egito, e nós também fomos tirados desse mundo, Senhor. O Teu Israel está aqui hoje, e nós tomamos posse dessa palavra, em nome de Jesus. Diga: eu recebo. Amém, queridos? Essa é uma semana profética e eu já quero declarar que o espírito da profecia está neste lugar. Amém? Não podemos profetizar de nós mesmos. A palavra diz o tempo todo que o Espírito do Senhor vinha sobre os profetas, então eles profetizavam. Então deixa eu te dizer uma coisa: você não veio aqui para profetizar de você, do que você acha, do que você pensa, nem do que você quer. Eu quero declarar: o Espírito da profecia está neste lugar, para que possamos profetizar aquilo que está no coração de Deus, aquilo que está na boca de Deus. Amém, queridos? Que essas profecias não sejam fruto de um coração, de uma chateação, de uma angústia, de uma alma, de um desejo. Não, que seja aquilo que está nos céus, falando, clamando, bradando, e o Espírito da profecia se manifesta sobre os seus profetas, e eles ali liberam na terra aquilo que está sendo liberado nos céus. Amém? E eu já quero declarar sobre a sua vida: é um ano de profetas de olhos abertos. É um ano de profetas de ouvidos atentos ao céu. Amém? Tem muita gente falando e profetizando coisa que o céu não falou, coisa que o céu não disse. Irmãos, às vezes a nossa alma nos engana. Então, em nome de Jesus, que seja um ano onde nós possamos dizer: Senhor, efatá, abra-se o meu ouvido espiritual, abra-se os meus olhos, para que eu fale das coisas do alto, para que eu escute do céu e proclame na terra aquilo que o Senhor vai fazer na minha casa, aquilo que o Senhor vai fazer no meu ministério, aquilo que o Senhor vai fazer na minha rua, na minha família. Amém, queridos? Aleluia! Quando falamos de nós mesmos, nós nos frustramos. Mas quando falamos de algo que vem do céu, irmãos, ele disse: falei e não volto atrás. Aleluia! Quando ele fala, meu irmão, vai cumprir. E eu vim aqui nessa noite, nessa semana profética, para te lembrar que você tem promessa de Deus na tua vida. É para isso que eu vim aqui. Vai lá e lembra o meu povo do quê? Das minhas promessas. E lembra para eles quem prometeu. O Deus que criou céu, o Deus que criou terra, o Deus que não te criou para ser um caos, como nós lemos, aleluia. Ele não te criou para ser um caos, Ele te criou para ser terra habitada, Ele te criou para ser uma bênção. Então vai lá e lembra o meu povo que eles têm promessa. Amém? E essa é uma semana profética, de abertura do ano, e nós precisamos liberar essas promessas, irmãos. Sabe, quando você fala de promessa, não há como falar de promessa sem falar de fé. De fé.
Porque o que é a manifestação da promessa é a sua fé em ação, é a fé que traz à existência a promessa recebida. É por isso que Isaac é chamado de filho da promessa, porque algo foi dito, e depois que foi dito, precisou ser gerado, e depois que foi gerado, veio a luz e se cumpriu. Amém, queridos? E é por isso que lá em Hebreus vai dizer que Sara, pela fé, recebeu poder para gerar Isaac. E eu quero declarar nessa noite que você também recebe poder sobre a sua vida para gerar as promessas de Deus, as promessas que Ele tem te falado, aquilo que Ele falou sobre a tua vida, sobre a tua casa. Receba fé sobre a sua vida para gerar e trazer à luz as promessas de Deus. Amém? Eu sei que quando você escuta isso, você fala: pastora, já acreditei tanto nisso, já ouvi isso tantas vezes e nada aconteceu. Deixa eu te falar uma coisa. Esse texto, onde Deus está falando com o seu povo, com Israel, está levantando Israel, declarando o que ele iria fazer, está lembrando Israel de quem ele é e das suas promessas. Tem uma coisa que ele toca o tempo todo no assunto. Irmão, quando Deus toca num assunto, não deixa passar não, porque Ele tem alguma coisa para nos falar. E enquanto Deus está lembrando Israel de quem Ele é, da promessa, de que Ele vai fazer, de que Deus não criou Israel para ser um caos, de que Ele vai fazer, de que Ele vai libertar, de que Ele iria trazer a promessa sobre Israel, qual é o assunto que Ele volta o tempo todo aqui? Eu não sei se você percebeu na leitura. Esse assunto é idolatria. Engraçado, né? Num texto que Deus vem para lembrar a promessa ao povo, num texto que Deus vem para gerar fé no coração do povo, de quem Ele é, lembrar o seu poder, lembrar a sua glória, lembrar que Ele é Criador, que Ele é dono de tudo, lembrar que se Ele falou, Ele vai cumprir, que Ele não volta atrás. Ele vai e volta várias vezes no tema idolatria. E Ele diz que não tomará posse dessas promessas, no versículo 16, os que fabricam ídolos. Irmãos, eu sei que quando a gente escuta essa palavra, a gente pensa, talvez, em alguém que não conhece a Cristo, em alguém que adora uma imagem de escultura, alguém que se prostra diante, de obras, de mãos de homens. Mas deixa eu te dizer uma coisa, essa palavra foi para Israel. Essa palavra foi para Israel. Essa palavra é para mim e para você. Porque se nós não cuidarmos, o nosso coração é uma fábrica de ídolos. Sim ou não? Sim ou não, igreja? O nosso coração é uma fábrica de ídolos. E o Senhor está falando aqui, se tem uma coisa que pode nos impedir de viver a promessa, são os ídolos fabricados no nosso coração. Irmãos, o Senhor falou algo comigo quando eu li essa palavra. O Senhor falou para mim assim: olha só, o coração é como esse útero espiritual, que gera a promessa. Só que se você resolver gerar ídolos no lugar da promessa, a promessa não acontece. E aí você fica frustrado, que você fala assim: Deus prometeu e não cumpriu. Quanto tempo já passou? Já acreditei tanto nisso. Mas ei, deixa eu te falar uma coisa. Ou você gera promessa, ou você gera ídolos no seu coração. As duas coisas não vão ter lugar. Pastor, o que é gerar ídolos? O Senhor falava comigo assim: a chave das promessas e também da fé. Porque muitos têm duvidado. E ainda, duvidado se ainda se cumprirá o que Deus falou. Porque os seus corações, como úteros espirituais, estão ocupados com a incredulidade, com a dúvida, com medo, com o conformismo. Ainda não puderam gerar as promessas, porque estão fabricando ídolos no seu coração. Pastor, o que eu estou ocupando o lugar de gerar a promessa de Deus, irmãos? Às vezes a promessa é a cura, mas o laudo
o diagnóstico entrou no lugar da promessa. Ele está ocupando, e eu não consigo gerar a cura que Deus me prometeu. Por quê? Porque ele, o diagnóstico, aquilo que foi falado, está ali, ocupando esse útero espiritual. E eu não consigo gerar a promessa, porque está ocupado. Muitas vezes temos como ídolos, geramos no nosso coração essa fábrica de ídolos. Idolatramos as coisas desse mundo, desejos desse mundo, propostas desse mundo, impossibilidades, os prazeres deste mundo, sentenças que nos dão. Às vezes você faz um exame, dá um negócio, aí você abraça aquilo. Ai, meu Deus. Irmão, não abraça não, abraça a promessa. Porque as duas coisas não vão ocupar o mesmo lugar. Sabe, não dá espaço não. Não recebo, não está sobre a minha vida. Isso eu já deu vitória. Eu vou gerar a promessa. Eu vou gerar o milagre. Eu não vou gerar incredulidade. Eu não vou gerar dúvida. O Senhor não me deu o útero espiritual para gerar medo, incredulidade, dúvida. O Senhor me deu para gerar promessas nessa terra. Para profetizar aquilo que eu creio, ainda que eu não veja. Talvez você esteja lutando na sua família uma situação de divórcio que toda hora se apresenta, lutando para restaurar um casamento, mas você não consegue gerar a restauração completa. Sabe por quê? Porque ainda tem fábrica de ídolos no coração, ainda tem pensamentos ocupando. Vou casar de novo, vou restaurar minha vida com outra pessoa, vou ser feliz. Ainda tem ali desrespeito, ainda tem desprezo, ainda tem dúvida se você quer continuar casado ou não. Como que você vai gerar o teu milagre de restauração se o teu coração está ocupado fabricando ídolos que impedem que a promessa se manifeste? Muitas vezes Deus fala, vou te usar, vou fazer, vou abrir a porta, mas está ocupado com autoestima baixa. Não é para mim, eu não consigo, eu não aprendo, isso não é para a minha vida, com espírito de escassez, de fazer as coisas de qualquer jeito, e o Senhor não consegue que a promessa seja gerada. Históricos familiares, feridas do passado, irmão, você nunca vai gerar um futuro em Deus se você estiver ocupado com feridas do passado, com vozes do passado. Me fizeram, me falaram, irmãos, não tem futuro gerado, não tem promessa gerada, não tem mudança de chave, de rumo, de sorte, enquanto você ocupa o seu útero espiritual com feridas do passado. Mas eu vim da parte de Deus aqui. Na verdade, eu não vim falar o que você nunca ouviu. Eu vim te lembrar o que você não pode esquecer. Amém? Quem aqui é crente há muito tempo? Eu também, gente. A gente já ouviu de tudo, sim ou não? Sim ou não? De Gênesis e Apocalipse, a gente já ouviu de tudo. Você já ouviu pregação em genealogia? Eu já ouvi, até isso eu já ouvi, ali Raabe, na genealogia de Jesus, a gente já ouviu. Então não vim aqui, irmão, falar o que você nunca ouviu. Eu vim te lembrar o que você não pode esquecer. E eu quero, já profeticamente, que você coloque a mão no teu coração nessa noite, e na autoridade do nome de Jesus, você vai reconhecendo quais são os ídolos que o teu coração tem fabricado e que tem tomado o lugar da promessa. E você tem esquecido quem é o teu Deus, quem é que falou que vai fazer. Ele é criador dos céus e da terra. Ele não te criou para ser um caos. Ele não te criou para viver nessa situação. Ele é Deus na tua vida. E eu quero que você coloque a mão no teu coração agora e diga assim: a promessa. Não, irmão, é para dizer com fé. Diga: a promessa será maior do que os ídolos
que o meu coração gera. Diga de novo, diga: a promessa será maior do que os ídolos que o meu coração gera. Em nome de Jesus. Quem está esvaziando o coração hoje para que ele saia cheio da promessa? Ah, irmão, os ídolos vão cair por terra e ficar nesse lugar. Tudo aquilo que tem ocupado o lugar da promessa de Deus. Sabe por quê? Você recebe uma palavra, você sai daqui com a promessa: meu Deus, vai acontecer, vai cumprir. Você desce a escada, os ídolos tomam conta, empurra a promessa embora. E aí vem medo, incredulidade, desânimo, preguiça. Decisões que foram tomadas pela promessa, que ali ela já se enfraquece. Vou abandonar a pornografia, vou restaurar o meu casamento, vou mudar, vou parar de ser grosso com a minha mulher, vou parar de tratar o meu marido como eu tenho tratado. Cristo e a igreja será o exemplo do meu casamento. Ah, eu vou mudar com os meus filhos. Ah, eu vou mudar lá no meu local de trabalho. Ah, eu vou tirar da minha vida tudo que é ilegal, tudo que Deus não abençoa. Chega ali embaixo, nosso coração começa de novo. Fábrica de ídolos. Fábrica de ídolos. E o Senhor está dizendo: esses não viverão minhas promessas. E não é porque eu não tenho poder para cumprir. Porque eu sou o Senhor, Ele fala o tempo todo, e não há outro. Eu sou o Senhor e não há outro. Eu sou o Senhor e não há outro. É porque nós estamos ocupando os nossos úteros espirituais com coisas que estão tomando o lugar da promessa e impedindo que ela nasça, que ela se cumpra. Amém? Que ela se manifeste. Aleluia! Você pode dar um glória a Deus. Irmão, eu sei que essa palavra é forte, mas é uma palavra profética. É uma palavra de libertação. Amém? É uma palavra de resposta de Deus para mim e para a sua vida. Às vezes, irmãos, a gente tem tanta fé para o outro, mas quando chega na nossa vez, meu Deus. Se for pelo outro, a gente jejua. Se for pelo outro, a gente ora. Se for pelo outro, a gente vai 7 dias na campanha. Mas na nossa vez, nosso coração está tomado com os ídolos que estão sempre impedindo que as promessas sejam geradas na nossa vida. Mas assim diz o Senhor que fez os céus e a terra. Assim diz o Senhor que também te fez, que também me fez. Ele diz no versículo de número 18, ele diz assim: eu não te criei para ser um caos. Você recebe isso sobre a tua vida? Eu não te criei para você ser um caos. Sua casa não será um caos. Vai recebendo, irmão. Sua vida, suas finanças, amém, não serão um caos. Porque o Senhor não criou a tua vida para ser deserta, mas para ser habitada. Não é para ser um deserto. Irmão, deserto é passagem. O nosso destino é a promessa. O nosso destino é a terra da promessa. Pastor, e o deserto? Deserto é um propósito. Deserto limpa a gente, purifica. Deserto dá experiência com Deus, amém? Deserto você vê nuvem, você vê coluna de fogo, você tem experiência, você vai sendo liberto da idolatria. Não foi? O que o povo estava passando no deserto? Libertação da idolatria. Eles idolatravam tudo, até as cebolas do Egito. Ai, quem me dera comer das cebolas do Egito. Era escravo, irmão. Escravo. Idolatrando cebola do Egito. É igual a gente, né? No mundo, só vivia sofrendo, escravo do pecado, o diabo jogando para lá e para cá. Ai, que saudade das cebolas do Egito. Como o nosso coração é fácil de fabricar ídolos. E ali no deserto é o processo de cura dessa idolatria, de libertação dessa idolatria. Tanto que o povo, no meio do deserto, faz um bezerro de ouro. E sabe com que ele faz o bezerro de ouro? Com o ouro que Deus deu para eles adorarem e construírem um templo. Eles pegam o que Deus deu.
e faz uma idolatria, um bezerro de ouro. Irmãos, que coisa, meu Deus. Às vezes a gente faz ídolo até daquilo que Deus deu para a gente. A gente faz ídolo do ministério. A gente faz ídolo de cargo, de posição. A gente faz ídolo de marido, de mulher, de filho. Até isso toma lugar da promessa de Deus na nossa vida. Mas o Senhor nos trouxe aqui para dizer: não te criei para que seja um caos. O versículo 22 vai dizer assim: olhai para mim e sede salvos. Aleluia. Olhai para mim e sede salvos, porque eu sou Deus e não há outro. Aleluia. Irmãos, como ser resgatado disso tudo? Como ser resgatado? Lembra que eu comecei falando? Eu quero ouvir o que os céus estão falando. Eu quero ver o que os céus estão vendo. Eu quero, Senhor, falar o que os céus estão falando. Senhor, me liberta, Senhor, das coisas dessa terra. Olhai para mim e sede salvos. Irmãos, se eu olho para as coisas dessa terra, meu coração se enche delas. Se eu olho para as coisas do alto, meu coração vai se encher das coisas do alto. Amém? Olhai para mim e sede salvos. Versículo 23. Olha que coisa tremenda. Da minha boca, olha o que diz a palavra: por mim mesmo tenho jurado, da minha boca saiu o que é justo, e a minha palavra não tornará atrás. Amém? Você recebe sobre a sua vida? Vou perguntar de novo: você tem uma promessa? Sabe o que Deus está te dizendo nessa noite? Eu não vou voltar atrás. E você? Da minha parte, eu não vou voltar atrás. E você? Você sabe por que a Bíblia diz que Deus não tem prazer nos que retrocedem? Não é porque Ele é um Deus exigente demais, perfeccionista demais, que não tem misericórdia, porque a palavra diz que Ele é rico em misericórdia. Você sabe por que Ele não tem prazer em quem retrocede? Porque quem retrocede se afasta dEle. Porque você nunca vai encontrar Deus voltando atrás. E é por isso que Ele diz. Deus falou: Ele não voltará atrás. Então, não volte atrás, meu irmão. Não desista. Sabe por quê? Porque lá você não encontrará Deus. Você não vai encontrar Deus voltando atrás, retrocedendo, desistindo, ficando prostrado. Por quê? Porque Ele não volta atrás. Ele prometeu e Ele continua firme. Aí você volta atrás. O que você fez? Se afastou dele. Se afastou da promessa. E aí você fica: meu Deus, eu não vivo a promessa, nada acontece na minha vida. Deus está falando: vem, volta, ó Israel, para o Senhor teu Deus. Volta, Israel, vem, avança, marcha. Por que clamas a mim? Marcha, estende o teu cajado e vem. Pedro: Senhor, eu quero andar sobre as águas. Vem. Eu não vou aí não, Pedro. Vem você. Sai desse barco e vem. Caminhe no passo do Senhor. Esteja onde Ele está. Você não vai encontrar Deus retrocedendo, nem desistindo. A palavra do Senhor diz, no capítulo 46, no verso 11. Irmãos, eu amo essa palavra. Recebe sobre a sua vida, que tem a ver com esse mesmo versículo que nós acabamos de ler, que Deus não volta atrás. Olha o verso 11 do capítulo 46. Eu vou ler a parte final do versículo. Eu o disse, eu também o cumprirei. Tomei este propósito, também o executarei, diz o Senhor. Amém? Se Ele disse que vai fazer, diga comigo: Ele vai fazer. Aleluia, Ele vai fazer. Amém? Quando Deus toma um propósito, Ele executa. Amém? Talvez você diga: pastora, mas meus filhos estão longe. Eles são promessa de Deus na sua vida?
Deus vai trazer, Deus vai fazer, Deus vai resgatar. Resgatou a mim e a você, amém? Se é promessa de Deus, Ele fará cumprir. Profetiza, irmão, crê. Promessas que parecem tão longe, Deus vai chamar dos extremos. Vem, 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 vem. Isaías 43, olha que palavra tremenda, que o Senhor ainda está falando com Israel. Olha que palavra tremenda. Mas assim diz o Senhor, que te criou a Jacó, que te formou a Israel: não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti, porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Dei o Egito por teu resgate, e a Etiópia e Sebá por ti, visto que foste precioso aos meus olhos, digno de honra, eu te amei. Darei homens por ti, e os povos pela tua vida. Não temas, pois porque sou contigo. O que ele está dizendo aí? Diga: trarei a tua descendência, desde o Oriente até o Ocidente. Ei, pastora, meus filhos estão longe, estão nos extremos, estão no pecado, estão nas drogas. Meu filho está lá, ó, totalmente longe de Deus. Olha o que o Senhor te diz nessa noite: porque eu te amei, eu te escolhi, porque tu és meu, não temas. Eu trarei a tua descendência desde o Oriente e a juntarei desde o Ocidente. Olha a ordem saindo do alto. Direi ao norte: entrega. Diga comigo: entrega. E ao sul, diga: não retenhas. Trazei meus filhos de longe e minhas filhas das extremidades da terra, os que são chamados pelo meu nome, porque eu criei para a minha glória e que formei e fiz. Olha o versículo 8, irmãos. Ele está falando: traze o povo que ainda tem olhos. Ainda que tem olhos, é cego. E surdo, ainda que tem ouvidos. Pastor, estão lá, estão cegos para as coisas de Deus, para a palavra de Deus, estão surdos, mas o Senhor já deu a ordem: trazei. Ainda que tenham olhos e estejam cegos, tenham ouvidos e estejam surdos, são meus, criei para a minha glória, é promessa minha na tua vida. Trarei a tua descendência, vou fazer obra na tua família, você vai declarar: eu e a minha casa servimos ao Senhor. Para de gerar incredulidade, para de duvidar da promessa, começa a gerar a promessa, começa a proclamar a palavra, começa a orar essa palavra sobre a vida deles, e você vai ver o que o Senhor vai fazer. Irmão, crente não fala: ah, já entreguei nas mãos do Senhor. Entregou o quê, irmão? Entregou o quê? Não adianta desistir ou retroceder, porque lá você não encontra Deus. Deus não volta atrás. Profetiza. Deus veio aqui abrir a boca de profetas que tinham se calado. Pessoas que falaram: não oro mais, não quero mais saber, deixei, entreguei na mão de Deus. Ei, profeta calado não traz o céu para a terra. Satanás bota esse monte de coisa aí para você se calar. Abre a tua boca. Pastora, o que é que eu vou fazer? Ora a palavra, faz um propósito. Olha essa promessa. Irmão, isso aqui é promessa para tu fazer campanha de 21 dias só orando isso dentro da tua casa. Sim ou não? Olha aí Deus já dando direção, ó, nesses 7 dias proféticos. Já pega aí, ó, Isaías 43. Onde que está isso, pastor? Isaías 43, a partir do verso 1. Dentro da tua casa. Você já vai: solta norte, não retenha sul. Solta meu marido, solta a vida do meu filho. Vai soltando agora, vai soltando a minha irmã, vai soltando, em nome de Jesus, amém? Porque a promessa: te darei a tua descendência.
Irmãos, quantos de nós aqui teríamos testemunhos para contar? De pessoas improváveis. Você fala assim, ó, nunca vai servir a Deus. Está um aqui, ó. Ele conta isso. Ele falava, eu não vou ser crente nunca. Aí, esse pastor, maravilhoso. Não vou ser crente nunca. Ele se converteu já com 20 e poucos anos. Não foi criado no evangelho. Mas quando tem alguém ali, ele tinha um irmão que orava por ele. Que provavelmente não aceitava nada do que ele falava. Não vou ser crente nunca. Crente é isso, crente é aquilo. Ao invés dele pegar aquilo e gerar um ídolo no coração, ele falou assim, não tem lugar para isso no meu coração, porque no meu coração está a promessa, já está ocupado, tá, já está gerando a promessa. Que promessa? Te darei a tua descendência, darei ordem, norte, entrega, sul, não retenha. Aleluia. Irmão, isso é para toda a área da tua vida, amém? Tua vida financeira está um caos. Ora, Isaías 45, Senhor, a tua palavra diz que o Senhor não me criou para ser um caos, o Senhor não me criou para ser um caos. Senhor, o que eu tenho feito de errado? Fala comigo, me ensina, me dá estratégia, me ajuda a obedecer, me ajuda a mudar, a fazer o que eu tenho que fazer, mas o Senhor não me criou para ser um caos. Amém? E vai profetizando. O que você precisa? Fala aí, o que você precisa? Pastora, eu preciso de cliente. Ah, eu preciso de... Sei lá, o que você precisa, irmã? Vai mandando soltar, vai mandando vir. Das extremidades. Oh, não sei onde que está não, mas vai vindo a provisão, vai vindo a cura, vai vindo a restauração que você precisa, vai vindo em nome de Jesus essa provisão sobrenatural, essa porta aberta, essa transformação. Pastora, minha vida tem sido um caos, eu tenho um histórico familiar, meu avô bebia, meu pai bebia, mas já está vindo das extremidades a minha cura, oh, está vindo, essa maldição não vai perdurar sobre a minha vida e sobre a minha geração. E talvez você diga assim, pastora, mas é tão difícil. Deixa eu te dizer porque é difícil. Sabe por que é difícil você se libertar? Porque você não está se libertando só por você. Você está quebrando uma maldição para toda geração que vem depois de você. Aí como não é só sobre você, o peso é gigante. Porque não é só você. Sabe o que você está carregando ali? Você está encerrando? A maldição que já vinha lá do avô, do pai, você está encerrando em você. Seus filhos não vão receber, seus netos não vão receber, seus sobrinhos não vão receber. Estarão libertos dessa maldição. Essa maldição não tocará na vida deles. Por isso que é tão difícil para você. Mas deixa eu te dizer uma coisa, não desista. É promessa de Deus. E você vai conseguir. Você vai virar essa chave, você vai atravessar esse limite, e a partir de você, começa uma geração liberta. Você crê, querido? Você crê nisso? Irmão, estou aqui falando, pastor, é muito fácil, não é fácil não. Ai, tua família toda crente, boazinha, lindinha. Que existe família assim, gente? Onde é que existe família assim? Toda família tem suas dificuldades e problemas. Minha mãe se converteu, eu tinha 1 ano de idade, eu ainda fui batizada na igreja católica. Com 1 ano já tinha sido batizada. Minha mãe com 1 ano se converte, eu tinha 1 ano de idade. E ela caminha ali, cria os filhos no Senhor. Mas e os filhos indo ali, caminhando sempre no Senhor com ela, na igreja. Mas o meu irmão mais novo, Jesus misericórdia, ele não queria saber de Deus, ele não queria saber de igreja. Ele falava assim para minha mãe, eu vou crescer e você não vai poder mais me obrigar a ir para a igreja. Eu estou indo obrigado. E ele ia com um bico, criança, falando isso. Um bico desse tamanho. Minha mãe arrastando e ele ficava assim, ó, no culto. E minha mãe orando, todo mundo orando. Irmãos, entrou na adolescência, ninguém levava mais aquele menino para a igreja. Ninguém levava mais aquele menino, acabou. Ih, cresci, sou mãe, acabou, não vou não. Não queria saber de estudar, minha mãe fez de tudo para ele estudar, até que a minha mãe desistiu, botou ele para trabalhar com 14 anos. Naquela época podia, gente, trabalhar não matava ninguém. Hoje em dia, tá difícil, a lacração tá difícil. 14 anos, não quer estudar não? Não.
arrumou um emprego para ele de office boy, num banco. Vai trabalhar. Graças a Deus, porque isso ele sempre foi, trabalhador, aprendeu. Mas, irmão, pensa, um menino que o diabo tinha sede, queria fazer festa na vida dele. Ele foi trabalhar, ele era trabalhador, ele acordava cedo, só que ele recebia o salário dele num dia, saía para beber, saía para as noitadas, com a galera. No dia seguinte ele não tinha dinheiro para ir trabalhar. Ele pedia dinheiro da passagem, porque até o vale transporte ele gastava, pagando lá alguma coisa para todo mundo. Aí os meus pais já perderam a paciência, já chegaram no nível que não aguentava mais. Não vou dar. Essa época eu já estava casada. Ele é bem mais novo que eu, né, bem? Conheceu ele tinha 9 anos, né, bem? Quando você entrou na minha vida. Eu já era casada. Meu irmão dando um trabalho, adolescente, foi temporão. Um trabalho, minha mãe não aguentava mais, já desisti desse menino. Minha mãe já tinha ungido o boné dele. Minha mãe ungiu o boné dele por dentro, para quando ele colocasse o boné na cabeça. Para ver se... Minha mãe... Essa estratégia é boa. Minha mãe só fazia orar, meu pai não queria nem... E ele metido com tudo que você imaginar. Uma tristeza. Deus me deu uma palavra. Falou assim: teu irmão... Essa época a gente trabalhava com jovem na Apacentar. Quem é da nossa época aqui de juventude Apacentar? Imagina, Fernandinha, Bruno, a gente trabalhando com jovem na Apacentar e meu irmão, só Jesus. Só o Senhor. Eu lembro que um dia, talvez alguns que estejam aqui vão lembrar disso, a gente estava numa conferência de carnaval, na Apacentar. Eu estava lá embaixo, né, assim, sentada, cultuando. Deus falou para mim assim: levanta um clamor pelo teu irmão agora, porque o diabo está querendo ceifar a vida dele. Eu não sabia nem onde ele estava. Viajou para algum lugar, eu não tinha ideia, ele não dava satisfação a ninguém. Na mesma hora, o pastor Marcos falou assim: pastora Marisângela, vem orar. Na hora, eu peguei aquele microfone e comecei a falar: irmãos, Deus quer ceifar a vida dos nossos. Carnaval, mas era Deus falando do quê? Do meu irmão. E eu entregando ali que podia estar acontecendo com... Começamos uma batalha espiritual. No dia seguinte ele aparece na minha casa. Eu falei: ué, no meio do carnaval tu voltou? O que aconteceu? Irmã, quase morri. Me meti numa briga por causa de uma mulher. Vieram 4 para me segurar e o fulano com a faca desse tamanho para enfiar em mim. Quando ele veio com tudo já com a faca, 4 me segurando, falei: morri. Não sei de onde saiu um homem que deu conta dos 5 e falou para mim: foge. Falou: irmã, eu não sei, um homem segurou 5 e um tinha uma faca, eu não sei o que aconteceu. Eu falei para ele: vou te contar o que aconteceu. Falei para ele: aconteceu isso, isso, isso. O Senhor mandou um anjo guardar a tua vida, porque Ele tem propósito na tua vida, porque Ele te chamou, porque Ele te escolheu. E ele abaixava a cabeça, falava mais nada. E o Senhor falou para mim: não desiste dele, porque você vai ver o que eu vou fazer na vida dele. Irmãos, muitas vezes meu pai botou ele para fora de casa. Eu acolhi e falei: dorme aqui hoje, amanhã meu pai se acalma. Muitas vezes ele bateu na minha porta e falou: irmã, eu não posso perder meu emprego, gastei tudo, me empresta o dinheiro da passagem. Eu falei: não vou te emprestar não, vou te dar, porque você não vai me pagar. Mas eu vou te dar, mas senta aí. E ele sentava, baixava a cabeça. Jesus. Até que ele arrumou uma menina que ele realmente gostava. A menina era crente. Aí ele aprontou, passou com outra na porta dela, para variar. Gente boa assim. A menina virou para ele e falou assim: está tudo terminado.
Ele falou, mas por quê? Me perdoa. Ele falou assim, não. Está tudo terminado porque Deus falou que eu ia casar com um homem de Deus. E você não é homem de Deus para a minha vida. Acabou, pode ir. Ele ficou revoltado. Bateu na minha casa. Que história é essa que eu não sou homem de Deus? Eu sou homem de quê? Do diabo? Esses crentes se acham melhor que todo mundo. Ficou revoltado. Eu falei, irmão, que bom que essa menina falou isso. Ela está certa. Ela realmente precisa de um homem de Deus. E você ainda não é um homem de Deus. Mas você vai ser. Irmãos, Deus, resumindo que a história é longa, o testemunho é longo, né? Vou fazer já uma proposta. Pastor Michel, quando você quiser, e ele estiver no Rio, porque ele não mora no Rio, você pode convidar o pastor Bruno Siqueira para pregar nesse altar, porque o meu irmão é fogo puro, assembleiano, cheio do Espírito Santo. Quando ele prega, vira tudo. E é um homem segundo o coração de Deus. Irmão, você pode imaginar a minha alegria quando eu fui na ordenação do meu irmão a pastor, lá na Assembleia de Deus, lá em Rio das Ostras, a maior Assembleia de Deus que tem em Rio das Ostras. Hoje ele está dirigindo uma congregação que tem mais de 1000 pessoas. É congregação da igreja dele. Sabe por quê? Trarei a tua descendência. Direi norte, entrega. Sul, não retenhas. Não desista de quem Deus não desistiu. A nossa família é promessa de Deus. Esse que você vê hoje, totalmente escravo do pecado, o Senhor liberta, levanta, faz pregador, faz profeta, faz ministro de louvor. Essa que você vê hoje e fala assim, essa daí não tem jeito, o Senhor levanta e ela vira testemunho, ela vira profeta, ela vira mulher de oração, porque é promessa de Deus. Você está entendendo o que Deus está falando nessa noite? Amém, querido? Fica de pé nessa noite. Oh, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Eu quero te convidar para orar. Aleluia. Se tinha algum ídolo ocupando, alguma fábrica de ídolos ocupando lugar no teu coração, dizendo para você que não vai acontecer, que não vai se cumprir, que não é para a tua vida, esses ídolos vão ficar no altar nessa noite. E nós vamos sair daqui gerando a nossa promessa. Pastora, mas o médico falou, ele pode falar o que ele quiser. No meu coração está a minha cura. No meu coração eu tomo posse. Ele levou sobre si as minhas dores, as minhas enfermidades, o castigo que me traz a paz estava sobre ele. E pelas suas pisaduras eu fui sarado. Deixa eu entregar uma última coisa, um último versículo que Deus colocou no meu coração para essa igreja nessa noite. O Senhor me falava de um espírito de solidão. E o Senhor mandou te dizer nessa noite, Isaías 46, Isaías 46, 3 e 4. Recebe sobre a sua vida espírito de solidão. Pastor, mas eu sou casada. Não tem nada a ver. Ah, mas eu moro com 10 pessoas. Não tem nada a ver. É um espírito de solidão que toma conta de que eu estou sozinho, de que ninguém me compreende, de que ninguém entende o que eu estou passando, ninguém está dentro de mim. O Senhor está falando com você nessa noite. Você está pronto para receber? Isaías 46, verso 3. Ouvi-me, ó casa de Jacó, e todo o restante da casa de Israel, vós, a quem desde o nascimento carrego e levo nos braços, desde o ventre materno, até a vossa velhice, eu serei o mesmo, e ainda até as cães, eu vos carregarei. Já o tenho feito, levar-vos-eis, pois carregar-vos-ei, e vos salvarei, diz o Senhor. Você recebe?
Um Deus que tem te carregado. Pastora, minha vida, Ele está te carregando. Ele está te carregando no colo. Você não está sozinho, não. Ele falou: desde que você nasceu eu te carrego. Você não tem me visto, mas eu tenho estado contigo. E vai ser assim até a tua velhice. Você que às vezes perdeu, está viúva, se sente sozinha. Ei, o Senhor é contigo. Ele diz: eu serei contigo até a tua velhice. Olha que palavra. Até a eternidade. Por isso, todo sentimento de solidão fora da nossa vida, Ele me carrega. Sinta-se nos braços do Pai essa noite. Amém? Aleluia. Queria que você orasse agora. Tem um ambiente aqui, tem um espírito da profecia nesse lugar, amém? Pastora, quer que eu vou orar? Você vai jogar fora da fábrica de ídolos, os ídolos que têm tomado o lugar da promessa. E você vai reafirmar a promessa de Deus na sua vida. Amém? Se você tinha desistido de algum... O Senhor está falando: quem mandou você desistir? Quem mandou você retroceder? Quem mandou? Eu falei e não vou voltar atrás na sua vida. Fecha os teus olhos, fecha os teus olhos. O Senhor está restaurando promessas nessa noite. O Senhor está restaurando promessas nessa noite, nessa semana profética. O Senhor te trouxe aqui para te dizer que este será um ano de coisas maiores na tua vida, porque Ele irá diante de ti. Ele vai endireitar caminhos tortuosos. Ele vai endireitar pensamentos, sentimentos dentro de você. Coisas que você andava pensando que não são pensamentos do alto. Pensamentos que estão te levando para longe das promessas. Pensamentos que estão te roubando a fé. Pensamentos que estão te roubando a certeza do chamado dele na tua vida, de quem você é em Cristo e do que Ele vai fazer através de você. Querido, coloca a mão aí sobre a tua cabeça agora, em nome de Jesus. Ministra sobre a tua vida. Vai declarando assim: que todos os ídolos caiam por terra. Senhor, os ídolos do meu coração caiam por terra. Senhor, que eu possa, Senhor, olhar para Ti nessa noite. Olhai para mim e sede salvos. Olhai para mim, diz o Senhor. Alabaxória. Senhor, vai restaurando promessas aqui. Promessas de descendência. Senhor, poucas vezes na vida eu contei esse testemunho do meu irmão. E eu sei, se eu contei hoje, o Senhor tem propósito. Se eu falei hoje, eu falei com alguém aqui que precisava ouvir isso. Que precisava ouvir sobre a sua descendência. Que precisava ouvir sobre a sua casa. E que precisava entender que a luta que você está passando não é só sobre você. Tem um resgate sobre a sua vida. Tem um resgate de geração sobre a sua vida. Tem um antes e depois sobre a sua vida, sobre o teu posicionamento nessa noite. Oh, aleluia. Vamos adorar ao Senhor.